Estamos acostumados a pensar no céu como um lugar pacífico, sem intrigas ou grandes problemas. Mas na DC, a coisa não é bem assim. Nessa editora, o céu já teve vários problemas e os anjos, muitas vezes, não são nada certinhos. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês nesse vídeo. E se quiserem saber mais sobre o paraíso, o suposto lar da presença, e também sobre os anjos da DC, venha comigo e seja muito bem-vindo ao Planeta Diário. E meus amigos, esse vídeo é o meu segundo sobre o céu da DC. E no primeiro vídeo eu falei sobre as origens, algumas regras e os locais mais importantes do céu. Então dê uma conferida nesse vídeo assim que você terminar esse. O link estará no card no final do vídeo e também na descrição. E não se esqueça de deixar o seu like se você gostar do vídeo. Mas dito isso, vamos ao assunto principal. E só para resumir bem rapidamente o que aconteceu, lembre-se que o Lúcifer se rebelou e houve uma guerra no céu. E nessa guerra, o Miguel Demiurgos derrotou e expulsou tanto Lúcifer quanto seus anjos rebeldes. Mas nessa batalha, o Miguel não lutou com força total, e por causa disso, um anjo traidor chamado Sandalfon atacou ele pelas costas. E após ele ser ferido, o Sandalfon capturou ele e começou a fazer certos experimentos para criar um exército de mestiços e tentar destruir o céu. Basicamente, o Sandalfon tentava pegar parte do DNA do Miguel para construir mestiços. Só que o único caso de sucesso foi a Elaine Belloc, mas ela não se voltou contra o céu. E agora, o Miguel estava preso e gravemente ferido, e o Sandalfon não sabia mais o que fazer com ele. Porque se ele deixasse o Miguel vivo, ele certamente ia querer arrebentar a cara dele. E também ele não podia matar. E foi nesse momento que o Lúcifer decidiu matar o Miguel. Mas a coisa também não era simples, porque se o Miguel fosse morto, ele liberaria todo o seu poder em forma de uma grande explosão que iria destruir toda a criação. Ou seja, eu não estou falando do planeta, do universo ou coisa do tipo, e sim tudo que existe na DC. E então, o Lúcifer teve que levar o Miguel para um outro lugar, que era basicamente um outro multiverso, para poder matá-lo. E quando ele fez isso, o Miguel realmente liberou o seu poder e explodiu. E essa explosão foi tão forte, mas tão forte, que foi referida como algo que só pôde ser visto uma vez na história. Só que para a surpresa de todos, após a explosão, o Miguel retornou à vida, pois ele é absolutamente imortal. Isso porque o dom dele, que é a Dunamis Demiurgos, uma vez plenamente dominada, torna o seu usuário imortal. E depois desse acontecimento, o Miguel retorna aos céus como se nada tivesse acontecido. E o exército celeste agora estava com seu mais poderoso anjo de volta. E o Miguel viveu no céu por mais algum tempo, até o dia em que um ser chamado Fenris conseguiu ir para a Árvore da Vida e dessa forma colocar em risco toda a criação. E nesse momento, o Lúcifer, o Miguel e a Elaine Belloc, que é a filha do Miguel, foram para esse local para parar o Fenris. O problema é que o Fenris, de alguma forma, conseguiu possuir o Lúcifer, e com todo o poder do Lúcifer, ele ataca o Miguel. E embora o Miguel seja mais poderoso, ele não queria matar o próprio irmão, e se segurou em grande parte da batalha. E o resultado disso foi que o Miguel foi novamente ferido mortalmente. Mas conseguiu salvar a sua filha e trazer o seu irmão de volta. E como vocês devem imaginar, o Miguel poderia voltar à vida, mas para isso ele iria novamente explodir. Só que dessa vez não havia como levar ele para outro lugar. E nessa explosão ele iria destruir todo o multiverso da DC. E para evitar a destruição da criação de Deus, o Miguel sacrificou a sua existência e a sua chance de ressurreição, passando a Dunamis Demiurgos para sua filha Elaine. E dessa forma, ele não explodiria, mas também, infelizmente, não reviveria. E é dessa forma que morre o mais poderoso anjo da DC. E vale ressaltar também que nesse momento, a presença estava desaparecida, e para muitos, Deus havia abandonado a sua criação. E também, nesse momento, o arcanjo Gabriel estava atuando na Terra como mensageiro de Deus. Mas o seu jeito excêntrico atraiu a admiração de alguns e o ódio de outros.
E um cara que passou a ter muita raiva do Gabriel foi o Constantine, que viu o arcanjo se negando a ajudá-lo quando ele estava à beira da morte. E para se vingar do Gabriel, o Constantine arrumou uma forma de fazer ele ter relações sexuais com uma súcubo, no caso um demônio. E esse ato fez o arcanjo cair em pecado e em desgraça. E então o Gabriel teve as suas asas arrancadas e os seus poderes removidos, vivendo como um simples mortal na Terra. E agora, veja como a situação no céu estava complicada, pois a maioria dos anjos superpoderosos não estavam mais lá, visto que o Lúcifer foi banido, o Miguel estava morto e o Gabriel havia se tornado humano. E então, dentre os anjos mais poderosos, restou apenas o Metatron e o seu puxa-saco oficial, o Rafael, que seria o quinto grande anjo. Então agora você já consegue perceber que a situação não estava nada boa, mas tinha mais treta por vir. Isso porque o Metatron resolve reconvocar o Gabriel para tentar fazer um acordo. E nesse dia, o Metatron levou o Gabriel para o local onde está o trono de Deus, e é mostrado para ele que o trono está vazio e que a presença foi morta. E naquele momento, o Metatron deu a entender que Deus estava morto. E o Metatron também diz que apenas uma pessoa poderia ter feito isso, no caso o Lúcifer. E depois de mostrar isso, o Metatron diz que o Gabriel seria perdoado se ele matasse o Lúcifer. E então seria aceito novamente nos céus e teria os seus poderes de volta. E para o Gabriel ser capaz de matar o Lúcifer, o Metatron deu a ele a espada de Azazel, um dos mais poderosos itens da DC. E muito irritado com a suposta morte do seu pai, o Gabriel realmente tentou matar o Lúcifer. Só que o Lúcifer diz que não foi ele quem matou a presença, e que ele ajudaria o Gabriel a descobrir quem foi que fez isso. E o Lúcifer inclusive dá uma dica muito importante. E ele diz que Deus não está morto, porque se tivesse, ele saberia. Mas no fim dessa confusão toda, descobre-se que quem matou a presença, ou um aspecto da presença, foi o próprio Gabriel. E ele fez isso para a presença voltar corrompida. E essa presença corrompida foi morta posteriormente pelo Lúcifer. E o Gabriel ficou sabendo que ele não lembrava de nada disso porque o próprio Metatron apagou a memória dele, para fazer com que ele e o Lúcifer se matassem. Ou seja, ele foi usado de bucha pelo Metatron. E isso, obviamente, deixou ele muito puto. E o Gabriel acabou se revoltando de vez e se aliando a Mazikeen, que é uma Lilin, no caso uma filha de Lilith, que por sinal era uma das governantes do inferno. E foi assim que o céu ganhou mais um inimigo. E o Metatron, com a sua forma dura e até um pouco burra de governar, fez mais ou menos a mesma coisa com o seu irmão mais próximo, no caso o Rafael. E também mandou ele matar o Lúcifer. E como o Lúcifer nessa ocasião estava enfraquecido, o Rafael quase conseguiu, só sendo impedido pelo Gabriel. Mas após isso, e após uma série de maluquices do Metatron, o Rafael, usando uma lança extremamente poderosa, matou o seu mais querido irmão, no caso o Metatron. E após isso, teve que fugir para a criação do Lúcifer. E então, perceba que dos 5 grandes anjos, nenhum mais está no céu. Porque o Lúcifer foi banido, o Miguel está morto, o Gabriel está no inferno, o Metatron está morto e o Rafael exilado. Olha que bagunça! E a ideia da Elaine Belloc herdar a posição da presença também não deu muito certo. E você deve estar se perguntando algumas coisas, como por exemplo, afinal, Deus está morto ou não está? E como Gabriel e o Lúcifer conseguiram matar, entre aspas, a presença? E também, como que o Miguel reapareceu em outros momentos após a sua morte? E também, quem está liderando o céu agora? E o que aconteceu com a Elaine? E também, como que foi a segunda rebelião nos céus causada pelo Asmodeus e patrocinada pelo Neron? E para saber de tudo isso, se inscreva no canal, pois isso tudo será explicado nessa série sobre o céu da DC. E se vocês gostaram do vídeo, deixe o seu like porque ele ajuda demais, de verdade galera. Eu conto demais com o apoio de todos e até a próxima!